eu fui citado na música do Guri, Mimimi. É uma diss que ele fez atacando toda a cena. Primeiro, assim, as mídias digitais, né? As mídias de modo geral. Atacou também, até onde sei, o Alisson, né? Que é o Krauk. E a terceira e última é um freestyle, né? Como um desabafo. E eu fui pipocado de mensagens sobre isso, se eu reagiria ou não. E sim, eu vou reagir. E a gente vai ver aqui toda essa situação e tentar entender. Vamos lá, né, rapaziada? É o que eu sempre faço, né? Mesmo que me envolva. Eu costumava ter um velho amigo. Bom, tava mais pra um pai, pois guiava meus caminhos. Ele sentia minha falta, se importava comigo. E hoje me encontro de luto, esse amigo faleceu. Assassinado por pessoas perdidas, intenções ruins e tantas palavras não ditas. E se eu me dispus a contar essa história maldita, é porque todos nós temos culpa nisso, inclusive eu. Saí e deixei ele sozinho em casa. A porta tava trancada, a TV ligada e eu disse volto já. Pensei, ninguém vai invadir na quebrada, mas o mal só quer uma brecha e foi o que aconteceu. O pior é que foi um ato covarde, premeditado e brutal, com requintes de crueldade. Quase como se gostassem de vê-lo agonizar. Mas agora é tarde pra chorar, o rap morreu. Que pariu. Carai. Eu tava tentando entender, né, até aqui, a quem ele se referia. Ah, merda. Mas agora é tarde pra chorar, o rap morreu. Pedrada, hein, mano. Quem precisa fazer isso? Primeiramente, foda-se. Rimas BRZ, rimas deprê, rimas não sei o que. E o lixo do rime elevado. A morte do rap fede a mídias de internet que dão Ctrl-C, Ctrl-V nos posts do centro das batalhas. Só muda a marca d'água de quem faz menos que nós, mas lucra com a nossa cara. Praticamente só o Tular Score trabalha com a verdade. O resto só trabalha com vaidade. Aí, Davi, teu trampo é foda e influente pra porra. Cê pode jogar contra ou a favor da cultura, é uma questão de escolha. Obrigado pelo que fez pelo Thiago. Eu vejo boas intenções vindas da sua pessoa. Esquece um pouquinho do barro, do Jota, do Dudu e de mim. Também tem freestyle dentro de outras bocas. O melhor MC de 2027 nem mora no Sudeste. Dá uma atenção pros menores que tão fora da bolha, tá? Pro mendigo da reação, toda batalha é roubada. Se nós ganha, deu os cara. Se nós perde, deu os cara. Mas na rua eu nunca vi esse mano botar na cara. Se diz mendigo porque vive de esmola e migalhas de atenção, likes e hype de uma cena doente, onde um branquelo que se chama moreno faz react, cagando regra numa cultura a qual não pertence. O quão nonsense é criticar o que você nem conhece. Ô Batalhas Mil Grau, tu tá com algum problema comigo? Cê faz a mesma careta azeda pra tudo que eu rimo. Vai ter nego falando que eu tô comprando briga à toa, mas vocês já nos odeiam, só tô dando motivo. Não são vocês que decidem se eu fiz um bom ano ou se meu rendimento decresceu. Todo ano é meu novo auge e quem tá falando é a única pessoa com propriedade nesse assunto. Eu. Diminuem artistas, nos moldam pra cabermos em listas, nos categorizam, invisibilizam melanina. Minas e minas que tem melanina mais ainda. Peraí, a mídia é racista e é tudo culpa daquilo que faz vocês rejeitarem Derek e aceitarem Lino. Esquecer a raps e sentir falta do Leozinho. O motivo da diferença na quantidade de fã-clubes entre o Black Panther e o Tavinho. Léo Careca é branco calvo e fez piada com Crespo. Entende tanto de freestyle quanto de cabelo. Foi linha de frente da FMS, mas nós só respeitamos o careca preto. Os meus irmãos sentem medo de relatar a dor de um preto e ser taxado de mimimi ou tratado com desrespeito. Isso não são farpas do Guri pras páginas de rap. É um desabafo da cultura pro preconceito. É muito ruim, né? Quando uma voz relevante diminui e critica teu trampo mediaticamente dessa maneira. Então, é assim que me sinto todo dia em relação a vocês nos últimos 3 anos da minha carreira. Mas calma aí, não precisa levar a sério essa parada. Não. Não é possível que só eu vejo graça. Vou mudar meu vulgo pra eu não entender de batalha, pra ter o aval de falar merda disfarçada de peão. Caralho, Primeiramente eu começaria, mano. Na verdade, eu gostaria de começar falando o seguinte. Eu, antes de qualquer coisa, mediante a qualquer situação, eu gosto de entender os motivos, mano. Quero parar e refletir. Eu gosto de fazer isso, né? Então eu parei e pensei bastante antes de gravar esse vídeo aqui, mano. Eu sabia que eu tinha sido citado
negativamente porque eu recebi muitas mensagens no Instagram, alguns comentários aqui do tipo, o guri te matou na diss, ou a partir de hoje você nunca mais vai reagir bem às rimas do guri. Mas, repito, eu gosto de procurar entender o porquê que as coisas acontecem. O que motivou o guri a me citar, mano. Porque, o que é que eu posso dizer? Eu pesquei nos nomes aqui, Centro das Batalhas, eu, Rimas BRZ, Rimas Depre, alguns nomes ali, e eu não sei se eles têm coisas em comum, mas eu já recebi feedbacks positivos também do guri. Negativos, né? Obviamente, é super normal. Eu sei que ele acompanha hora ou outra os meus vídeos. E eu vejo mais, mano, não necessariamente como, nossa, olha o ataque que ele me fez agora, o que que eu faço? Ou acabou o meu mundo? Não, eu repito. Tentei entender aqui o porquê disso, o que que motivou ele a fazer isso, e acredito que entendo que de repente o motivo dele seja, mano, eu tô te criticando pra você entender coisas que você fez de errado. E eu assumo que eu não sou santo, eu fiz coisas de errado, acho que vou continuar errando, por mais que eu não queira. Não é que eu vou continuar errando porque eu acho legal errar, mano. Não, vou continuar errando porque eu sou ser humano e infelizmente essa é a nossa sina, né? Errar, 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 até chegar no momento que você acerte. Mas depois de acertar, você não vai deixar de errar. Então, sim, repito, não sou santo. Sei que já reclamei muito e reclamo ainda às vezes de resultados. Às vezes acho que eu passo dos limites. E eu sinto isso porque falo, caralho, mano, de repente eu não devia ter dito de tal forma. De repente eu não devia ter feito tal thumb. Ou de repente, eu não sei. Culpei muito alguém, mas o resultado importa tanto pra eu ficar tão puto. Principalmente quando envolve os moleque, mano. Tipo o Yoga, o J.A., o Japa. Acho que, principalmente quando envolve os caras, eu sou muito sangue, né, mano? Eu não consigo desassociar, não consigo levar numa boa. Ficar tranquilo. Mas com relação ao que ele fala sobre mim, acho que é isso, mano. Claro que o restante ali acho que são muito mais ataques, né? Como se fossem uma batalha. Tipo assim, nunca te vi na rua, etc e tal. Uma parada que eu, tipo, suave, mas a outra questão ali, mano, sobre mim mesmo, sobre a citação de modo geral, como disse, eu gostei de ser citado pra poder saber que tem um motivo pra eu melhorar algumas outras questões, porque apesar disso, eu já tento todos os dias fazer uma análise do meu trampo e ver onde eu posso melhorar, mano. O porquê que eu posso mudar tal coisa. Isso aqui, mano, reforça que eu tenho coisas a melhorar. E tipo assim, não é que agora vai me fazer melhorar, porque como disse, eu já faço isso, né? Já faço esse exercício, mano, de tentar melhorar sempre. Sempre ser minha melhor versão. Isso só reforça que, sim, mano, que o que eu faço tem uma relevância, tá ligado? E que pode afetar negativamente ou positivamente as pessoas, depende de como é que eu faço essa parada. E é basicamente o que ele fala sobre o Davi também, apesar de, no caso do Davi, ele ter sido um pouco mais tranquilo do que com relação a mim, que foi muito mais uma punchline mais assim, sanguinária, tá ligado? Mas não levo a mal de jeito nenhum, não vou odiar o guri por causa disso, de jeito nenhum. Não vou deixar de reagir e de, pô, falar coisas que penso, tipo assim, ah, eu achei que esse resultado foi injusto, eu achei que foi justo, essa rima do guri foi foda. Qualquer coisa assim, nesse sentido de análise. Sei que não sou o melhor dessa parada, sou o melhor analista possível, nem o melhor comentarista. Eu tento fazer o melhor que eu posso sempre e tento sempre, como disse, estar no progresso, né, no caminho da melhoria. Sobre as mídias serem ou não racistas, bom, acredito que sim. Ele falou verdades aqui, mano. Não falou mentira em nenhum momento, tá ligado? Nem quando ele falou sobre mim, com exceção de estar ou não na rua, mas como eu disse, acho que isso aí tranquilo, tá ligado? Foi só mais um ataque mesmo. Mas de modo geral, acho que ele falou verdades aqui. Como disse, principalmente nas mídias, né, mano? Porque tem muito moleque talentoso
que acaba sendo ofuscado, como é o caso do Derek, porque assim, não é que você vai pegar alguém que ninguém quer ver e vai fazer essa pessoa ser vista agora. Ninguém quer ver, que eu falo assim, que não tem o estilo que a galera gosta, mas o Derek tem o estilo que a galera ama, tá ligado? Entendeu? A galera ama muito ver esse estilo de MC, mano. E se nós, como mídia, começarmos a dar mais atenção, vai reforçar que a galera começa a querer ver mais o moleque rimar, tá ligado? Claro que tem MCs que o estilo ali, esteticamente falando, acho que tem muita coisa que envolve. Eu já falei disso aqui diversas vezes. Muita coisa que envolve fazer querer a pessoa ver ou não tal MC, tá ligado? O MT, por exemplo, que é um moleque que rima muito. E olha que ele é branco, hein? Então, tipo, você vê que a cor da pele importa sim, mas tem outros fatores também que importam, tá ligado? Enfim, rapaziada. Tem mais aqui, vamos ver a segunda parte, no segundo ato. Mas eu gostei, achei o clipe bom. Gostei do beat, porque lembra mesmo uma parada mais de rinha, tá ligado? E, bom, repito, não levei a mal. Tá tranquilo quanto a mim, tá ligado? Vamos lá, mano. Quero ver os outros caras aí, que vão ser citados. Pera aí que eu... Eita. Falsos messias falam por nós. É hora do dízimo. Em que a humanidade sofre por tanto desamor, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Hey, o Alisson. Sim, o Alisson. A partir de agora vai ser assim que eu me refiro a você. Já que tu não quer ter vínculo com hip hop, até o vulgo que o rap te deu eu te faço devolver. Teus pecados estão lá no Spotify, me fala quem lucra. Tenta não atrapalhar se você não nos ajuda. Cê trouxe tantos vermes que gostam de música pra nossa cultura, que eu me sinto no deserto de Dura. Mentiroso, manipulador e dissimulado. Sustenta seu personagem com cláusulas de contrato. Tirou proveito do Basque e fez o mesmo com a Norte. A rua sabe, não adianta, paga meu comentário. Vi prints onde você diz que Exu é do diabo. Intolerância religiosa é crime inafiançável. É melhor pensarmos bem antes de processá-lo. Verdade, o Alisson, escuta a voz do seu empresário. Pois pra te defender, seus minions passam pano pra tudo. Atacam quem te enfrenta e relativizam seus discursos. Com a sua boca você manipula os júniors. E eles viraram seu exército de adultos burros. E até se você botar um lençol branco na sua cabeça e atia fogo em pessoas que se parecem comigo, você pode ter certeza que os comentários vão ser sobre como o Kaka Crack deve ter motivos pra isso. Se toda vez que eu ganhar uma aldeia você tentar usar meu rosto pra fazer manutenção da sua fama, meus parabéns por essa visão empreendedora. Seu engajamento vai subir quase toda semana. Esse daqui é meu round de resposta pra suas mentiras. Cada um prega de um jeito, uns fazem rios, outros rimas. Sabe qual a diferença entre as batalhas e Cristo? Um você demoniza, o outro você monetiza. Caralho. E aí? Acabou? Você é louco. Tá que pariu. E esse emoji aí, eu sei que o Krauk falou alguma coisa que quando fosse citar o guri, agora o emoji era esse, né? O do palhaço ali e tal. Genial a sacada. O que ele falou aí, mano, pô, é foda porque eu acho um assunto delicado, tá ligado? Pra quem me acompanha sabe que eu nunca fui fã do Krauk. Tem muita gente que me odeia por isso. Inclusive o próprio Krauk não deve muito gostar de mim, né? Porque eu sempre fui muito fã do Dudu. Primeiramente eu não gostava do Krauk por conta do Dudu. E depois se mostrou que eu não tava tão errado assim, né, mano? Porque uma pessoa que esteve no rap por tanto tempo, demonizar depois a cultura que ele fez parte, eu acho muito errado, tá ligado? Como se a partir de agora nós fôssemos todos pro inferno porque amamos o rap, tá ligado? Repito, pra alguém que fez parte por tanto tempo e que colheu bons frutos, inclusive, a carreira dele toda é baseada nele como MC de batalha, não como músico. E até por ser músico, ele primeiro foi MC de batalha pra depois conseguir fazer músicas, né? E que as pessoas ouvissem ele, tá ligado, mano? Então é cuspir no prato que comeu. Tudo que o guri falou aqui, eu acho que ele tem razão nas críticas, porque você pode ou não gostar do Krauk, mas para e pensa. Faz sentido, tipo assim, faz sentido ele, como um ex-MC, adotar essa postura de uma pessoa que demoniza algo que, para outro momento, foi algo que salvou a vida dele? Ele pode
reduzir isso aos esforços dele, etc e tal. Ok, ele teve a parcela dele em ter os esforços dele, mas se não fosse o rap, seria o quê? Essa é a questão, né, mano? Então, assim, feião, tá ligado? Eu nunca falei sobre isso aqui, né? Porque eu prefiro não falar, tá ligado? Do que eu não gosto, eu prefiro evitar falar, mano. Eu prefiro manter distância. Mas como tem dito aqui, como foi citado na música do Guri, eu acho que é importante, sim, eu deixar o meu posicionamento sobre isso, tá ligado? Não preciso nem falar de outras coisas, né? Enfim, mas é isso aí, mano. Ela está aí. É que eu não sou ninguém, além de um neguinho que fala frases, meio indisposto a fazer as pazes, cansado de lidar com as suas fezes, levando como regra as passagens da epístola de Efésios. Mas também... Deixa eu só fazer uma ponderação aqui. A primeira e a segunda música foram ali mais punchline, o que... Como é que eu posso dizer? A face do Guri, o MC de batalha. Agora eu acho que aqui a face... Não que ele não seja artista quanto MC de batalha, mas agora é a face do Guri músico, né? De quem escuta músicas do Guri sabe que esse aqui é o estilo dele, né, mano? Vou voltar aqui pra não ficar descontextualizado, foi mal. É que eu não sou ninguém, além de um neguinho que fala frases, meio indisposto a fazer as pazes, cansado de lidar com as suas fezes, levando como regra as passagens da epístola de Efésios. Mas também não sou santo, certo? Vício em pornografia, já busquei rotas de fuga no sexo e tive relações mais rasas com algumas minas do que costumava ter com os meus antigos remédios. Essa que é a real. Me desculpem pelo descontrole emocional. O amor é um sussurro e o ódio é gutural. Lelê, me perdoe pela agressividade. Não vou permitir que a competição fale mais alto do que a... Nossa. É sobre a Levinsky, né, mano? Eu já falei em alguns momentos que sempre que o Guri enfrenta a Levinsky, a parada é muito séria, né? Sempre acaba indo pra um lado um pouco mais pessoal, mas fico feliz que ele enxergue isso e que entenda que... O amor é um sussurro e o ódio é gutural. Lelê, me perdoe pela agressividade. Não vou permitir que a competição fale mais alto do que a necessidade de mudar esse jogo. Sentir a esperança florescer de novo. Novos MCs parecem com a Lindsay Lohan. Ficam loucos antes mesmo de ficar famosos. E a culpa é sua, minha, deles, nossa. Nós que transformamos MCs em popstars, da geração que se importa mais com as bets do que com os beats. Quando foi que normalizamos casais de aposta? Mainstream estagnado, geral só rima o mesmo, com exceção de alguns entre os foras do eixo. No backstage da aldeia eu vejo irmão tentando fuder irmão numa cena mais suja que incesto. Underground contaminado, praticamente um espelho, menor em escala só que muito maior em medo. Artista faz panela pra prejudicar artista numa corrida pra ver quem vira mainstream primeiro. A pseudo-fã me pede foto, me oferece um beijo e jura que acompanha meu corre desde o começo. Eu finjo que acredito, aceno e agradeço, enquanto ela me usa de escada pra acessar o Barreto. Mas pra mídia isso é ótimo, né? Querem nossa queda e ficam só esperando um pé. Eu errei quando rimei umas merdas sobre zumbi, e até quem nunca ligou pra minhas rimas antirracistas fez stories e podcast. Não vão me derrubar com boatos, espalhando mentiras. Faladores vêm e vão e eu continuo aqui ainda. Eu sou dedo médio pra mídia, porque o trabalho de vocês é dar opinião e o nosso é dar perspectiva. Questionam se passei fome, questionam minha fé em Cristo. Vermes estão brincando com meu nome, querem que eu assista. Entregue um iPhone branco na mão de um jovem branco e pronto, aquele hater se transforma em jornalista. Caralho! Aí, isso daqui foi absurdo, hein, mano? Aqui pariu. Muito ponto abordado. Muita coisa abordada, mano. Sobre backstage, né, mano? Sobre as minas que querem usar os moleques de escada, ele falou. Falou sobre mainstream e underground ali, aquela luta dos underground pra ver quem vira primeiro mainstream. Mano, é foda porque a partir do momento que trouxe perspectiva e mudança de vida, tudo que envolve dinheiro, mano, acaba que... Não vou dizer que dá uma estragada porque não é a verdade.
Os moleque, graças a Deus, alguns, mano, conseguem hoje viver das próprias rimas. E, pô, eu, falando por mim, vivo de batalha de rima hoje, mano. Então, tipo assim, até graças às rimas dos moleque, hoje eu consigo viver também, mano. Então, eu não posso ser ingrato nem hipócrita e dizer o contrário, tá ligado? Se não fosse os moleque, mano, fazendo o trampo deles, o meu trampo não existiria, tá ligado? Então, por isso que eu sinto que eu tenho que baixar a cabeça, ouvir o que os caras têm a dizer, mano. E tentar compreender o que motiva eles a fazer determinada coisa, ou determinado ataque, ou ter determinada, como é que eu posso dizer, atitude. Por isso que eu costumo não levar a mal, mano. Eu gosto muito de diálogo, tá ligado? Eu acho que ele resolve muitas coisas. Gosto de dialogar e de tentar entender, mano. Todo mundo que fala que me odeia ou que tá puto com alguma coisa que eu fiz, mano, fala comigo. Inclusive, eu dei um salve no guri. Ele me respondeu, tá ligado? E eu pude compreender, mano. E que bom que ele teve essa disposição de me responder e de me falar, mano, o que é que ele pensava, tá ligado? Sobre toda essa situação. Até mesmo antes de ouvir a música, eu tinha entendido a proposta, mano. E mesmo antes de conversar com o guri, quando eu soube que eu fui citado, eu já imaginava, tipo assim, mano, com certeza ele tem um propósito maior do que só me atacar ou só atacar outras pessoas, até porque o mundo não gira em torno de mim, mano. Eu sou só parte da mídia, né? Eu sou alguém que tá ali e que, de certa forma, tem alguma importância, mínima que seja, mas que as pessoas consideram algo que eu falo, então é sempre importante que eu tenha esse tato, né? Esse cuidado. Eu, o próprio Davi, o Centro das Batalhas, que talvez na parte 1 tenham sido os que foram citados por mais tempo, tá ligado? E eu troco ideia muito com o Davi. E acho que ele também vai fazer um react da música, tá ligado? Pra passar o ponto de vista dele e a percepção dele sobre a parada. Eu não me preparei pra falar o que eu tinha pra falar. Falei aqui de freestyle, que é o que basicamente eu sempre faço. Inclusive, eu não tinha parado pra escutar. Eu ouvi a parte que fui citado, mas depois disso eu não ouvi tudo. Eu falei, pô, acho que um react vai ser melhor, mano. Até pra eu expor o que é que eu tenho pensado sobre isso, porque acho que era muito importante eu ouvir isso daqui, tá ligado? Tava com um pouco de medo de, tipo, pô, será que o guri vai levar a mal se eu fizer um react, pá? Bom, eu acredito que não, por tudo que ele me disse, né, mano? Então, é o meu ponto de vista também, é o direito de resposta do guri, porque, de certa forma, ele pode ter se sentido atacado em muitos momentos pela mídia, por mim, pelo Davi, por outras pessoas, mas que no fim das contas, mano, saiu uma obra de arte, tá ligado? Eu gostei, mano. Eu gostei bastante. Aí, pra falar a verdade, assim, mano, os três atos, mas o terceiro ato aqui, mano, pra mim foi coisa de maluco, porque tem muita coisa aqui que eu percebi que vem também do fundo do coração do guri, tá ligado? Ele fala muita coisa sobre ele, mano, sobre relações rasas que ele teve. Eu tô passando aqui pra poder recapitular, tá? Me desculpem pelo descontrole emocional. Ele pede desculpa também a Levinsky, né, mano? Pela agressividade e pela questão da competição. Quanto ele é competitivo e quanto isso pode afetar ele, né? Nas relações, tá ligado? Tem mais coisa, né? Necessidade de mudar o jogo. Ele fala sobre novos MCs aqui, né? E o quão esses caras disputam, mano. E o quanto eles enlouquecem antes mesmo de chegarem a ser famosos, né, mano? Porque a sensação ali da fama, de que ela vai vir, às vezes enlouquece a gente. Acho que eu já falei pra caceta, né, mano? Eu sou uma pessoa que eu não tenho um controle de falar, né? Mas MCs que se tornaram popstar. Mano, a geração se importa com outras coisas. Cara, tem muita coisa aqui que eu ainda gostaria de falar, mano. Mas eu acho que o vídeo já tá muito longo, né? Acho que eu já falei bastante. Mas é isso, rapaziada. Vou recapitular tudo, né? Eu entendo os motivos. Eu tentei entender, na verdade... entender a motivação do guri. Tá ligado? O que fez ele fazer toda essa música, pra falar a verdade, mano. Eu acho que no fim das contas ele só tá desabafando sobre coisas que ele já quis muito falar, tá ligado?
E, pô, é impactante, porque ali, principalmente estou falando sobre mim porque fui citado, né, rapaziada? Não por questão de ego, mas quando eu vi a rima, eu fiquei tipo... A primeira coisa foi um impacto, né? Foi impactante pra mim. Eu... Caralho, mano. Puta. Fiquei tipo, e agora? Foi a minha pergunta, né? Pra mim mesmo. Caralho, mano. E agora, velho? Então é isso? Eu tive o questionamento, pô, tem gente que faz um trampo aí mais sujo, mano, e não foi citado. Eu pensei, né? Falei assim, cara. Tá merda, mano. Então eu tô fudido, eu pensei assim. É porque, da maneira que foi citado aqui, mano, eu imaginei que o guri tava muito puto. Primeiramente, né? Porra, tá muito puto e tal. A gente tem essa sensação, né? Porque quando vem de pessoas que, além de relevantes, como é o caso do guri, são pessoas que você admira, mano, é uma parada que dói um pouco, tá ligado? Então eu admito que eu senti, mano. Eu falei, que pariu, mano. Porque o guri, como disse, é um cara que eu admiro e que gosta das rimas, mano. E que já conheci pessoalmente, um moleque que eu escuto falar muito bem dele, tá ligado? Que apesar de não ter uma proximidade, porque, pô, é difícil você ter proximidade, né, mano? E eu entendo também essa questão de você não ter proximidade, é super normal, né, mano? O cara tá lá em outro canto fazendo o trampo dele, eu tô aqui fazendo o meu. Mas, de modo geral, sempre admirei, eu fiquei, assim, sentido, porque eu falei, puta, mano, caralho. Mas, depois de refletir, e também depois de trocar uma ideia com ele, eu consegui compreender, mano, tá ligado? Porque, assim, antes, repito, de trocar ideia, eu já tinha compreendido de certa forma. Tanto é que eu não fiquei puto com o guri. Eu só fiquei meio, assim, um questionamento mais comigo do que com qualquer outra pessoa, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do React e que tenham entendido também o meu ponto de vista, né? Falou! I got a Draco, bro, right now. Pou, pou!